Bem-vindo ao Magos do CX, hoje aqui direto dos estúdios Johnny Days. Como sempre eu falo deles, os caras fazem um trabalho muito bom de áudio e vídeo, né? Toda a parte de TTS com IA, parte de vídeos para Instagram e para treinamento, enfim. Dá uma olhada no Instagram deles que vale a pena vocês conhecerem. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é o Rodrigo Rosa, ele que é diretor de CX e operações da AD, apaixonado por cinema e por física. Rodrigo, cara, obrigado aí, a gente tem bastante contato no LinkedIn de vez em quando e finalmente estamos frente a frente aqui, então obrigado por ter aceitado o convite. Queria que você começasse contando um pouquinho da sua história para todo mundo saber quem é você. Combinado. Não, eu que agradeço o convite. Na verdade, é um super prazer estar aqui. Eu sou um fã do canal, já acompanho há um tempo aí, assisto muitos dos vídeos. Até gostaria de assistir mais, às vezes o tempo limita a gente. Bom, vou contar um pouquinho da minha história. Eu comecei minha carreira muito novo, com 16 anos. Comecei minha carreira como operador de telemarketing. Então, na época, era o emprego que tinha, né? O Brasil estava numa um pouco de recessão. Eu já tinha um pouco da visão do que eu queria trabalhar numa área financeira, mas era difícil conseguir, ainda não estava numa faculdade e eu precisava, né, trabalhar e, enfim, levantar um dinheiro. E aí entrei no mundo do atendimento. Fiquei 3 anos e pouco atendendo, e aí eu vivenciei dentro de uma empresa de atendimento um pouco de várias rotinas, né? Então fui da área de qualidade, fazer monitoria de qualidade, depois eu virei supervisor, depois eu fui de uma área de planejamento, de MIS, de controle de tráfego, e aí eu saio, né, dessa empresa para atuar ainda dentro do segmento do atendimento, mas já para uma empresa contratante, né? Na época, a Motorola, isso em 2006. E aí na Motorola, assim, a minha carreira foi crescendo rapidamente, né? Eu entrei como um analista, como se fosse um business analyst hoje, né? Que é um nome bonito, mas na época o meu registro era um analista de relatórios. E aí eu começo a minha carreira. Rapidamente eu já comecei a me apoderar ali do conhecimento que eu tinha trabalhando como terceirizado, né? Numa BPO. E aí eu fui para ser supervisor de uma parte já da estrutura terceirizada que a Motorola tinha na época. Alguns anos depois, eu virei um gerente da operação de atendimento, e com 25 anos eu era o gerente mais novo que a Motorola tinha naquele momento. Então, já tinha muita responsabilidade ali, já reportava para um diretor que ficava em Miami e indiretamente para o country manager da Motorola do Brasil. Então, para mim, foi uma das grandes também viradas de carreira que eu tive. Em algum momento ali, poucos anos depois, eu resolvi mexer um pouco na minha carreira. Eu saí da Motorola e voltei a trabalhar numa BPO e fui atuar na Google, né? Então, no escritório da Google, a gente estava dentro do escritório deles, mas eu gerenciando uma operação terceirizada. Foi a primeira terceirização do Google AdWords no Brasil. Então, baita escola de aprendizado, assim, de atendimento, de como linkar a cultura da empresa no atendimento. Então, para mim, foi excelente. E aí, um ano e pouquinho depois, a Motorola me chama de volta. Só que aí eu já volto com um papel um pouco diferente, olhando para o atendimento, mas já olhando para os princípios da experiência do cliente. Então, a gente monta comitê de experiência, já começa a envolver outras áreas para olhar para a experiência. Até 3, 4 anos depois, eu vou para uma área maior. Então, assim, a soma dos meus tempos de Motorola dão quase 14 anos. Então, Caramba. é bastante tempo ali. E aí, nessa área, eu tomava conta de todo o pós-venda da empresa. Então, era tanto a parte de assistência técnica, que era um momento de dor ali para o cliente, de precisar de um reparo, até o atendimento. Então, toda a interação que o cliente tinha conosco como marca, além do nosso produto fisicamente, né, era feito ali através de times que eu liderava. Saio da Motorola para me aventurar no mundo de startup, um pouco com essa visão e com essa questão do propósito de buscar um lugar talvez de centralidade no cliente. E nos últimos 3 anos e meio, mais ou menos, eu tô, né, uma passagem pelo Quinto Andar e agora mais recentemente na AD, que é uma fintech colombiana. Legal, legal. Queria pegar o começo de carreira. Muita gente que vem aqui começou como atendente de call center. Eu queria entender um pouco do que quando você entrou, qual era a sua perspectiva e o que você fez ou o que você percebeu que você não fez. Às vezes também tem isso, né? Erros que cometeu, que te seguraram, que te ajudaram depois dessa esse boom, né? Porque isso pra galera é muito importante. Como dar essa crescida que você fez? Legal. Assim, eu entrei como muita gente ainda entra nesse mundo hoje, né? Um mundo que ainda emprega muito, talvez daqui uns 5 ou 10 anos com a IA isso
Eu acredito fortemente que isso vai virar, mas na época era um setor que empregava muito. E aí eu entrei do tipo, olha, enquanto eu não, né, não tenho aqui o emprego dos sonhos, eu sempre quis trabalhar na área financeira, atuar em um banco, em alguma instituição financeira ou uma área financeira de alguma grande organização. E aí eu entrei. E eu levava o trabalho como algo ok, mas não era aquilo que eu queria para minha carreira. Então, Você cumpriu o horário, ponto. eu cumpri o horário, né? Isso era uma coisa que eu aprendia com os meus pais, que é assim, pô, você tá lá, pelo menos, né, vai lá e faz o seu melhor. Só que eu não fazia indiretamente o meu melhor. E eu fui descobrir isso anos depois. Por quê? Primeiro eu comecei com a reflexão que muita gente que tinha entrado comigo já tinha saído e eu era o único de um grupo de 30 pessoas que estava lá na mesma empresa, porque as pessoas estavam ali de passagem. Dois, eu comecei a ver pessoas que tinham entrado depois de mim sendo promovidas. E aí, qual que é a primeira reação? A primeira reação, como a maior parte, culpar a empresa, culpar o líder. Então a culpa não tá em mim, a culpa tá pra fora. E aí, num episódio, assim, que pra mim marcou muito, eu fiz os testes pra ser um supervisor e eu não fui escolhido. E aí, poxa, mas eu sou o cara que tem mais conhecimento, tenho mais tempo de casa, eu tenho mais. O líder não é justo, escolheu o amigo, esse cara é puxa-saco, escolheu. E eu fui pra casa num sábado com isso na cabeça, eu trabalhava de segunda a sábado. E no domingo eu tava sozinho em casa, meus pais tinham saído, eu morava com eles ainda, tinha 19 anos. E aí eu fiquei naquela reflexão o final de semana inteiro. E aí a minha virada de chave foi: peraí, o problema não tá lá, o problema tá aqui. E aí, a partir desse momento foi o que eu posso fazer pela empresa e não o que a empresa pode fazer por mim. Eu acho que tem um ponto muito bom aí que muita gente pensa igual você pensava naquela época, e aí ele fica puto e sai da empresa e vai pra uma outra. E aí ele repete o modelo que ele tinha lá, aí passa 3 anos, ele fica puto e sai e vai pra outra, puto e sai e vai pra outra. Em vez de fazer o que você fez rápido, isso que eu acho que é uma baita lição aí que você tem, né? E foi isso, assim. E aí, quando eu virei essa chave, eu ainda tive que esperar uns 6, 7 meses pra minha promoção. Só que qual que foi a minha virada de chave? Eu cheguei no dia seguinte, eu parecia um maluco, porque eu atendia empolgado. Oi, bom dia, como eu posso te ajudar? O pessoal que tava do lado falou, pô, esse cara tomou alguma coisa, né? O que tá acontecendo com ele? E aí aquilo foi mudando o meu resultado. No momento mais calmo de sábado, principalmente sábado era um pouco mais calmo, a galera ficava conversando na operação. E eu não, eu ficava lendo os documentos, entendendo o processo. Porque eu tinha o melhor atendimento do ponto de vista de, né, simpatia e de proximidade, e eu tinha muito conhecimento. Então, eu juntava as métricas e comecei a me destacar. A gente tinha na empresa como se fosse aquela fotinha do McDonald's que o Uhum. funcionário do mês, a minha foto ficou lá 6 meses seguidos, ela não saía de lá. Depois desse domingo que você ficou Depois refletindo, desse tá? domingo. Legal, legal. E aí foi que surgiu a oportunidade, aí a líder me chamou e falou, ó, sua vez. Aí, o ponto é, não tem nem como ela não colocar você. Acho que essa é a questão, né? Você impossibilitou com essa postura que fosse outra pessoa. Exato, Legal, legal. exato. Mas, cara, é difícil alguém com 19 anos ter essa capacidade de refletir tudo isso, né? Eu olho muito pra trás, assim, e isso fez com que eu crescesse a minha carreira inteira, esses momentos de autorreflexão. E hoje, como líder, eu tento levar um pouco da minha experiência para as pessoas mais Pra jovens. inspirar a galera. Exatamente. Porque é exatamente o que você falou. Assim, a galera muitas vezes está dando a cabeçada que eu dei, só que elas não vão virar a chave e vão trocar de empresa e esse movimento não vai ajudar ela no longo prazo na carreira. Ótimo. E aí, quando você fica ali, aí você foi crescendo um pouco no call center, mas não foi nada absurdo. Exato. Mas quando você muda pra Motorola, o que que acontece ali, né? O que que você fez de diferente, além dessa postura? Eu acho que a postura é o primeiro. Eu imagino que você carregou ela. Mas o que mais que teve ali? Que momento você passou ali dentro pra dar essa guinada absurda? Eu acho que ali foi o grande estilingada na carreira, né? Foi a grande estilingada, assim. A Motorola era cliente da empresa que era a Teleperformance que eu trabalhava, e eu fui pro processo seletivo a convite deles. Ou seja, então, o fato de você ter mudado, além de ser te promovido, te chamou a atenção do cliente. Legal, legal, Exatamente. legal. Porque aí, assim, né, a gente tinha. Nessa época eu era um analista de relatórios dentro da Teleperformance e eu fazia relatórios para a Motorola. E aí eu comecei a olhar para aquele trabalho e falei, pô, peraí, mas que valor que eu tô agregando aqui com esse negócio? E aí eu comecei a sugerir mudanças, porque naquela época, e até hoje isso acontece com uma certa frequência, o fornecedor entrega o que pede. Ele se limita nisso. E eu comecei a falar, ó, além disso que você pediu, eu também tô te entregando isso, né? E aí isso começou a chamar a atenção.
Lembro como se fosse hoje. Um e-mail de elogio fez com que eu tivesse meu primeiro aumento de salário nesse cargo. E depois fui chamado para participar do processo seletivo e acabei entrando, né? Mas foi a consequência desse trabalho que foi Legal, feito ali. legal. Olha como uma coisinha lá atrás, uma mudança de estilo foi encadeando. Mas continua, aí você foi pra Motorola. Aí eu fui para Motorola, e aí, assim, ralando muito, né? Trabalhando muito. Aí é realmente muitas horas de trabalho, buscar conhecimento. Na época eu não falava inglês. A Motorola, sendo uma multinacional americana, nível de gerência para cima era obrigatório, mas até para níveis de analista, às vezes, por exemplo, no meu primeiro mês a gente teve um projeto e ia fazer uma URA e era um fornecedor global. Aí eu chego numa reunião entendendo 10% do que os caras estão falando. Comecei a correr atrás, falou, peraí, se eu quero continuar aqui, se eu quero crescer, eu preciso evoluir, preciso falar inglês. E aí, mesma coisa aconteceu um pouco tempo depois que eu fui buscar uma pós-graduação em gerência de projeto. Então, essa busca do conhecimento foi fazendo com que eu pudesse ir crescendo ali na carreira. Não, legal, legal. E, e aí, como é que foi a decisão? Pô, um lugar que te deu tanta oportunidade, não tô dizendo que você é ingrato, não, tá? Não tem nada a ver com isso, mas que você cresceu tanto, que tinha tanta perspectiva, por que você decide falar, agora eu vou sair daqui e ir pra trabalhar com o Google, montando Qual que foi o desafio que te brilhou o olho nesse outro? Eu acho que esse lance da experiência do cliente, né, e nessa época eu ainda não entendia a questão do meu propósito, não era ainda nesse nível, nesse grau de profundidade, mas esse lance da experiência do cliente já brilhava os meus olhos. Naquela época, a Motorola não estava tão bem em termos de posicionamento no mercado e estava numa visão de curto prazo do tipo, olha, precisa reduzir custo. E a gente já vinha de muitas sequências de De redução redução de de custo custo. e chegou num limite que aquilo já não me fazia tão bem. De olhar para aquilo e falar assim, putz, espera aí, mas daqui para baixo a qualidade já não é o que eu quero fazer. E aquilo começou a me desmotivar. Eu tive um papo super franco com o country manager da Motorola na época. E nesse papo, eu falei para ele, falei, olha, né, eu cheguei até aqui, acho que a gente mostrei um pouco da evolução, construí ali um gráfico para falar, olha, a gente saiu daqui, tá aqui, daqui para baixo. Eu entendo que nesse momento a empresa precisa, mas não sou eu. E aí, assim, passou umas 2, 3 semanas, me chamaram, eu fui pro processo seletivo e um mês eu tava mudando. E aí eu fui pra essa oportunidade no Google, justamente. No Google tava talvez ali no seu auge. E quando eu fui participar dos processos, eu fui dentro da própria Google, né? O pessoal me entrevistou e eu vivi e vi um pouco daquele ambiente e falei, peraí, eu quero aprender É nesse isso que eu lugar. quero. Tá. É isso que eu quero fazer. Legal, legal. Ou seja, tem toda uma questão de não é aleatório as coisas, não foi. Faz sentido a carreira, você foi construindo, tanto do ponto de vista de educação, preciso do inglês, preciso de gerente de projeto, o que você precisava como técnico, e foi também olhando para sua carreira e falando: opa, até aqui legal, daqui para frente eu não quero mais isso. Exato. Boa. E aí, quando você fala de propósito, você fala dessa parte de experiência, o que que você. Como é que hoje, vamos para agora, né? Como é que você olha para isso hoje? Qual que é esse propósito que você criou para você, assim? É, eu tenho muito forte essa visão de transformar através da experiência do cliente. E aí eu falo de transformar, eu tô falando de transformar carreiras, eu tô falando de transformar na empresa, de mudar a cultura, de... Mas aí talvez o meu aprendizado um pouco mais recente, de 4 ou 5 anos para cá, até essa minha transição para as startups, eu falo, o meu aprendizado foi eu sair de uma visão talvez muito romântica para uma visão prática, que assim, esse romantismo não vai te levar para o lugar que você deveria estar. O que eu quero dizer com isso? Não é atender ou satisfazer, né, a necessidade de um cliente porque é um trabalho bonito, porque é também, isso é parte do trabalho. Mas no final do dia, você está atrelado ali a uma empresa, essa empresa tem um objetivo, essa empresa tem uma proposta de valor, essa empresa tem uma visão, né, ou uma estratégia de lucro, e você tem que estar linkado nisso. Então, eu diria que hoje eu aterrissei muito aquela minha visão romântica e hoje eu tô aqui mais com o pé no chão. E ao mesmo tempo isso fez com que eu desse meus próximos passos, né? Porque eu me frustrava em algum momento ali atrás na carreira de falar, poxa, mas aqui, ó, essa experiência não tá legal e a empresa não tá priorizando isso, eu levo o número, só que isso daqui não avança, aí a empresa, aí os líderes, a alta gerência da empresa, direção da empresa não tá levando a experiência do cliente à frente.
E aí eu comecei a olhar e falei, peraí, não é só a empresa, assim, qual que é o meu papel como líder? Como que eu começo a influenciar essa transformação dentro da empresa? E não é, e aí assim, né, não vou ficar aqui dizendo que é tudo maravilhoso, que é tudo perfeito, não é. É uma construção diária, a gente erra, a gente aprende, a gente volta, mas eu acho que hoje o que eu talvez aprendi de lição aí é, primeiro, a maior parte das empresas não vai ser centrada, não vai ter essa centralidade no cliente. Ela vai estar com uma centralidade, a maior parte delas no lucro. Algumas têm ainda um lado romântico com o produto, porque surgiu dali, então tem essa questão da centralidade no produto. Como que eu, profissional de experiência, me uno dentro dessa estratégia? Então, assim, o CX tem que dar lucro, ponto. Se eu quero avançar com a minha causa, eu tenho que mostrar e tenho que dar lucro. E aí, uma camada para baixo, talvez, aí dessa discussão e de toda essa visão é, tá, como que eu, através do CX, provo aquelas teorias? Tá na cabeça de qualquer um. Todo mundo fala assim, ah, é muito mais barato, tem vários estudos, é X vezes mais 5 vezes. barato. Desde a faculdade eu aprendi isso aí. Exato. Então, Manter um cliente do que ganhar um novo. essa é uma teoria. Ah, o cliente satisfeito compra mais vezes, repete mais vezes, ele indica para um amigo. Se é tão fácil, por que as empresas, a maior parte das vezes, não seguem essa diretriz? E aí, nessas minhas reflexões, eu falei, peraí, a gente, profissional do CX, e eu me incluo muito nessa discussão, a gente não está fazendo um bom trabalho nesse sentido. Então, por exemplo, né, eu, como de novo, eu sentava em reuniões de diretoria, reunião com o presidente, o time de marketing tem uma capacidade impressionante de contar a história deles, mas de linkar isso com o resultado. E a gente estava aqui tentando só contar a história. Como que eu saio do contador de história e como que eu entro em linkar isso com o resultado e falo, ó, eu estou fazendo isso porque isso vai gerar tanto de ROI, isso vai se pagar, isso vai gerar, isso vai se linkar com a estratégia da empresa. Eu acho que tem duas questões aí. Eu lembro quando eu trabalhei na Danone, que a área de marketing, sei lá, ia fazer uma campanha de Activia de 4 milhões, o diretor local aprovava. Se a fábrica precisasse trocar uns parafusos que ia custar 50 mil, tinha que subir para o diretor industrial, o vice-presidente industrial no grupo para aprovar, porque era um CAPEX eles não queriam investir. Então, acho que a primeira coisa é, empresas de consumo, as áreas fim da empresa sempre tem muito mais liberdade e essas áreas estão muito mais prontas, né? Então, sei lá, vou usar a Danone como exemplo. O que é melhor, o atendimento do Nubank ou da Danone? E nem tem que ser bom do jeito que é o do Nubank ou da Danone, porque é uma empresa de produto, é outro mundo, né? Então ali é suporte e aqui é área fim, talvez. Então acho que existe primeiro essa questão, né, de qual que é o produto da empresa e quais são as áreas que mais importam para entregar esse valor, né? Então, se eu sou um cara de TI numa empresa que eu sou suporte, é uma coisa. Se eu sou um cara de TI numa empresa de uma software house, eu estou entregando valor. Eu tenho outra conotação ali dentro. Mas então, esse ponto, assim, como você pega uma área dessa que tem muito dinheiro, ela já é muito mais madura no sentido de medir ROI, de garantir que está mostrando. Cara, senão ninguém vai meter 4 milhões num vídeo na TV. Exato. Né? Então, acho que isso tudo vai estar mais maduro. Então, você aprendeu com essa maturidade de outras áreas para trazer para o CX também. Exato. Tá. Exato. Você consegue contar um pouco de. Pode escolher qualquer empresa, tá? Um pouco de estrutura que você montou e como é que você fazia, exemplos de como você fazia esses. Pô, eu preciso dessa estrutura assim porque eu vou dar tanto de resultado. Não sei, não precisa falar o nome da empresa, mas dá um pouco de... Vamos deixar isso aqui palpável, né? Isso, perfeito. Legal. Bom, vou falar de um exemplo recente. A gente precisava mudar, investir para alterar uma parte da jornada que a gente tinha a gente chama de originação, que é a parte da compra. Tá bom. Só que aquilo estava numa fila de desenvolvimento. E atendimento nunca é prioridade. Nunca é prioridade, Padrão. porque, exatamente, as outras áreas falam, ó, isso daqui é o novo produto que a empresa está apostando, então é uma nova unidade de negócio. Isso daqui melhora tal coisa que vai me ajudar a ativar mais parceiros e com isso eu vou... Então, a deficiência é justamente essa, como que eu linko isso? E aí antes era assim, tá, eu vou aumentar 5 pontos a satisfação do cliente. Isso não quer dizer nada. A primeira análise foi, tá, todo mundo fala que cliente satisfeito compra mais. Compra. Porra, eu tenho os dados, né? Então, ter um cruzamento de dados, porque a empresa uma empresa fintech, ela tem todo o histórico, a vida financeira do cliente, e eu tenho os dados do atendimento.
Eu E eu tenho cruzo. eu cruzo. Eu faço um cluster. Cliente com NPS alto e NPS baixo. Exatamente. Cliente com NPS alto. Qual que é o churn? O churn desse cara é 15% em X período. Qual que é o churn do cara com NPS baixo? Mais que o dobro. Opa, aqui eu Já tem uma coisa interessante. já tenho uma coisa interessante. Qual que é a frequência de compra? Além do churn, que é o cara deixar de comprar, qual que é a frequência de compra? Esse cara que compra 28% a mais do que um cliente insatisfeito. Qual que é o ticket médio? O ticket médio foi a única coisa que ficou muito parecida e até um pouco pela característica do nosso produto. Aí com tudo isso, Aí você faz conta. você faz conta. Aí você chega lá e fala, ó, esse é o investimento porque em um ano isso daqui vai me trazer 2 milhões de dólares de Se faturamento. eu migrar 30% dos clientes desse perfil aqui para esse perfil aqui, multiplicando quanto eles compram, não sei o quê, vai dar tanto de dinheiro. Acabou. Exatamente. Tá. E aí você começa a falar a mesma língua da empresa. Aí o cara olha e fala, opa, peraí, esse daqui que tava na sua frente, não, esse daqui tá um pouco menos de dinheiro. Põe o seu na frente. Ou seja, agora o cara ele tem o mesmo indicador para analisar duas propostas diferentes. Exatamente. A proposta de venda de produto, que é mais palpável, que o cara está prometendo entregar tanto, e a sua proposta também que está falando, invisto X, tanto tempo, eu tenho tanto de lucro. Ou então agora eu coloquei os três num quadro e fica meio fácil de É isso. tomar decisão. E além disso, você tem a segunda grande moeda, que é a experiência. Você falou, ó, além de trazer tudo isso, eu ainda vou melhorar a experiência em tanto, isso daqui é bom para a marca. Aí você vai para um lugar mais intangível e aí você também consegue usar isso como uma Que é moeda para uma convencer. pimentinha a mais, mas o principal foi ali. Tá? Exatamente. Quando você falou, tem empresas que são centradas em produto, em cliente, em lucro, né? Eu não sei se eu... Porque assim, eu acho que é uma questão... É uma questão... Eu acho que toda empresa é centrada em cliente, em lucro. Todas. Sim. Beleza, até porque isso que elas estão aqui, né? Que ela tem Lógico. dinheiro para poder investir e crescer e estão aqui. Eu acho que é só mais fácil para um ser humano normal ver valor. Eu lanço um produto novo. Eu tenho um produto melhor. Do que eu dou a experiência, ela é mais... Ela tem um... É o que você tá fazendo, você tá tentando juntar a ponta, mas ela é mais longa. O cara vai ficar Sim. feliz ele indica mais, nananana. É mais difícil de medir. É longo prazo. E aí, eu me vejo nessa situação direto, tá? Às vezes tá no curto prazo, o dinheiro não tá vindo, a empresa tá menor. Cara, é muito tentador tomar decisões de curto prazo. É muito tentador. E isso é pra mim, pra você, pro gerente, pro diretor, pro presidente, pra todo mundo. Então, E aí, quando você fala de empresas maiores que tem um diretor que não é um presidente que não é o dono, pior ainda, porque o dono ainda fala: não, tá bom, eu tô aqui pra sempre, beleza. Não, eu tô aqui por 3 anos, eu preciso entregar meu número em 3 anos. E aí fica mais complicado O ainda. incentivo de curto prazo é muito forte. É muito muito forte. forte. É muito é forte. muito forte. Então acho que esse é o ponto, né? Você conseguiu ser super pragmático e conseguiu juntar as coisas. Falou: tô entregando a mesma coisa aqui. Exato. Tá. E como é que foi depois, né? Não importa o projeto, mas depois você mostrou que você tinha. Porque assim, quando eu lanço um produto, eu tô supondo um monte de coisa. Sim. Eu vou dar 1 milhão de lucro com esse produto. Só que depois tem vamos medir isso tudo. E aí? De fato era? Ou tinha outras variáveis que você não tinha pego e não era tão bem assim? Ou foi muito próximo? Não, E aí o que você falou, né? Entra muito no médio pro longo prazo. Tá. Então você lança alguma coisa. E aí eu vou dar uns passos para trás, Claro. eu vou voltar na minha época de Motorola. A gente tinha um desafio no pós-venda. Tinha reclamação, tinha reclame aqui, tinha caso jurídico. E era, talvez, em comparação com a concorrência na época, um dos pontos que deixava a gente uns passos para trás. E aí eu assumi a área com um pouco desse desafio de transformar a experiência. E aí foi um processo longo, a gente fez mapeamento de jornada, ainda muito na raça ali, sem um conhecimento tão grande. E a gente começou a medir. Então, por exemplo, eu evoluí a experiência do pós-venda, eu saí de uma satisfação, uma pesquisa transacional, eu saí de uma satisfação de 70% para eu cruzar 90%, virou benchmark global, as pessoas vieram aprender com a gente o que a gente estava fazendo. Só que o que isso significa na prática? Então, na época a gente já tinha, porque isso também foi parte do comitê que a gente saiu com uma das grandes evoluções, que foi ter um CRM, ter um pouco mais de controle, porque você ser uma empresa que você
entrega um produto, mas através de um canal. Então você falou um pouco da Danone. A Danone não sabe quem está comprando os produtos dela, a não ser por pesquisa. Então ela vai ter uma visão amostral, ela vai ter uma persona. Ela não fala com o cliente. Ela não fala. Era a mesma coisa na Motorola. A gente vendia 90 e tantos por cento do volume através de canais, seja um canal, um Uma retail, loja, exato, uma indústria. operadora, etc. Só que aí a gente tinha uma facilidade, a gente tinha a tela na frente da pessoa. Pois se eu tenho a tela, eu tenho um canal direto de comunicação. A gente implementou um fluxo de onboarding que a pessoa digitava uns dados e a partir desses dados me dava consentimento, eu conseguia começar a acompanhar a vida dela. E aí, através disso, a gente começou a olhar e falar, tá bom, o que aconteceu? O cliente que está satisfeito hoje, ele trocou de telefone, qual que é o churn dele, quanto que ainda comprou telefone da Motorola? E aí a gente começa a comparar, tá, as ações que eu tomei realmente estão gerando o resultado, além da satisfação do cliente, só que é um processo que assim, para você ter uma correlação, você vai demorar meses. Ou mais até, Ou né? mais. No caso da troca do produto, ela acontecia... 3, 4 anos, sei lá quanto que é, 5 anos. Na média do Brasil, 18 meses. Jura? Juro. Nossa, meu celular dura tanto. É que tem algumas pessoas, né, a gente Sim, coloca sim, nos sim. quadrantes Sim. lá, então na média 18 meses. Então, Mas você troca seu celular a cada 18 meses? Eu sou um ET, então? Só pra entender. eu não sou parâmetro Não. porque eu trabalhei na indústria, Então você tô, tem... Tá, tô um pouco fora da curva, mas eu conheço pessoas que lançou um produto novo, tá trocando, e eu conheço pessoas que ficam ali entre 1 ano e meio, 2 anos. Tá. Legal. Mas enfim, daí, então você, nesse período aí de 2 anos, você conseguiu medir de fato e viu essa... Exatamente. E você vê essa transformação. Então você vai ter seu baseline e falar, opa, peraí, isso daqui para trás tinha essa característica. Então quem passava pela assistência técnica, tantos por cento ia para outra marca. Agora esse percentual está reduzindo. Então, ou seja, o meu ganho de satisfação faz com que eu eleve, né? E aí novamente eu volto para a medição financeira do negócio. Isso daqui é quanto que eu tenho de faturamento, quanto que eu tenho de market share, quanto que eu tenho de... Não, e assim, eu já tive a experiência, já contei aqui algumas vezes, então não vou contar de novo, mas sem dúvida nenhuma, quando você tem um problema com o produto que você comprou, não é o pior dos casos. O pior é não te atenderem. Exato. Quando resolvem o seu problema de maneira muito fácil, sem ficar exigindo um monte de coisa, desconfiando de você, você fica tranquilo. Cara, eu vou comprar de novo, que se der pau, eu já sei que com esses caras aqui eu tô tranquilo. É isso. Isso é, sei lá, pra mim é tão óbvio que não tem nem... Não precisa nem medir, óbvio, tem que medir, mas é no sentido de obviedade. Tem que medir porque o CEO tá cansado de papo só de Claro. pesquisa. E como é que... Eu queria que você contasse algum desafio seu, você contou da Motorola, não sei se você comprar do Quinto Andar ou da própria AD. Como é que foi essa estruturação? Como é que você... E aí, muito menos sobre a empresa e muito mais sobre... O Rodrigo chega num lugar para assumir uma função, ele primeiro alinha o que ele vai fazer com o presidente, depois como é que ele monta esse time, ele pega o que tem lá e troca tudo. Enfim, eu queria conhecer esse passo a passo, se você puder contar. Não precisa contar a empresa, mas só para... Eu acho que esse ponto também é uma evolução, assim. Eu não sou aquela pessoa que gosto de trabalhar só com o meu time, então se eu mudo de empresa eu quero levar as pessoas do meu time, não. Eu acho que eu tenho um grande respeito por quem tá ali, quem tá fazendo o trabalho. Tá. Obviamente a gente vai se alinhar. Então, assim, geralmente como que começa essa estruturação? Eu vou sentar com a alta liderança para falar, tá, qual que é o objetivo da empresa? O que a gente vê no curto, médio e longo prazo? Como que você enxerga, né, o CX, o atendimento, a operação dentro dessa... Para sentir a maturidade que ele tá sobre isso. Exatamente. Aí depois eu vou mergulhar na operação, vou Tá. mergulhar na experiência, vou mergulhar... Então, assim, eu vou usar o produto, Eu sou dos maiores usuários das empresas para justamente passar um pouco pelo que o cliente passa. Vou lá, vou na ponta, vou ouvir a ligação e aí eu vou fazer um diagnóstico. E aí dali para frente é armar o plano. Então, falando um pouco, né, das minhas experiências em startup, a visão da alta liderança estava até mais madura do que a visão da operação. Tá. Né? Porque as empresas elas estão numa construção, são empresas muito novas, ainda não tem uma maturidade de processo, ainda não tem, às vezes, um nível de conhecimento. Uma pessoa que começou, o primeiro atendente que a empresa teve virou supervisor, e depois virou coordenador. Então, isso faz com que, em algum momento, alguma fase da empresa, ela vai começar a olhar e falar, peraí, para eu dar os meus próximos passos, eu também preciso trazer um pouco do conhecimento do mercado para eu poder avançar. Do ponto de vista estratégico,
até tático e operacional. E Mas, aí, mas a visão da liderança dessas empresas já era mais madura. Já Ou seja, era- eles já sabem que é importante a experiência. exato, Tá. Você não exato, precisa vender isso para eles. exato. Só que aí, assim, pós-pandemia, a gente vê um novo momento. Eu não estou falando só pelas duas startups que eu trabalhei, né? Eu faço parte de grupos de discussão, Tá. de profissionais de CX, e tem vários em startup. E a gente vê um movimento de mudança do mercado, né? Porque o que aconteceu? Sei lá, vou pegar 2017, 2018, os investidores era quase um cheque em branco. Ah, você precisa de 100 milhões, 200 milhões, 300, vai. E aí muito unicórnio surgindo. Só que na hora que você olhava para o modelo de negócio e as propostas era, eu vou ganhar mercado a qualquer custo, eu vou... E isso não é sustentável, né? E a bolha É, furou. o juro de graça permite esse tipo de coisa. Quando o juro sobe, né? Exato, exato. E aí, assim, essa bolha furou, e ao furar essa bolha, opa, peraí, eu não tenho mais aqueles recursos quase que limitados que eu tinha, porque eu gastava tudo em um ano, eu ia lá, levantava uma próxima rodada, gastava tudo em E seis valia meses. mais o negócio, então era uma loucura. Exato, Era era um uma incentivo loucura. absurdo. E hoje, assim, se as empresas não têm um plano claro de lucratividade, de EBITDA positivo, os investidores não colocam mais dinheiro, né? Obviamente, ele não quer mais arriscar o tanto de dinheiro que ele arriscava antes nesse negócio, tem custo de oportunidade em outros lugares, como você bem disse. E aí, ao furar essa bolha, as empresas pisaram um pouco no freio. Porque eu lembro de chegar na empresa e falar, não, se precisar contratar, contrata, vai tranquilo. Tá aberto, né? E aí eu olhar e falar, pô, peraí, eu venho do mercado tradicional, que para eu contratar era um business case e falar o que essa pessoa ia trazer, e aqui eu posso chegar e pedir 10. O meu amigo que eu te comentei aqui antes de a gente falar, não vou falar com a empresa, mas ele entrou lá exatamente para fazer isso, para vir com o controle todo, porque a empresa era um absurdo. Ah, nosso setor queria fazer uma festa de 100 mil. Vai, faz. Brinde, não sei o quê. Vai. Ele entrou para dar uma roupagem e foi um trabalho bem duro ali, porque a cultura já também. As pessoas começam a ficar puta, né? Não, como assim? Agora não pode. Estão Exato. acostumados. Mas ele conseguiu fazer um trabalho bem bacana ali de reverter essa gastança, até porque era a liderança pedindo, mas enfim. Mas eu entendo o ponto que você trouxe. Mas e aí, e aí então você olha para a estrutura e aí se encontra um pouco de uma estrutura que você acha que faz sentido. Óbvio que eu não quero receita pronta aqui, mas alguns exemplos de estrutura, né? Como é que você divide o time, olhando para o longo prazo, para o curto prazo, ou você separa atendimento de CX? O que você faz de separação aí? O atendimento é outra coisa, Tá né? É bom. uma parte importante, mas assim, esse é um ponto interessante, né? Quando eu comecei minha carreira, a gente era atendimento, depois a gente virou customer support, depois a gente virou customer care, e agora a gente virou customer experience. Uhum. Então tem muita, e eu vejo até no LinkedIn, né? Chega uma vaga lá, analista de customer experience, o que vai fazer é atender o cliente, Né, não, não é. né? É. Então, existe essa mistura hoje em dia, mas claramente, assim, o time de atendimento ele tá ali com um papel claro. E aí, falando das empresas, porque hoje muitas das startups trazem experiências digitais. Então, a tangibilização da experiência, além talvez de um aplicativo, tá no contato com as pessoas. Então, o atendimento tem um papel fundamental. Só que quando a gente fala de experiência, a gente está falando de uma visão transversal na empresa. A gente tem que começar a tocar outras áreas, a gente tem que começar a tocar a jornada inteira do cliente. Então, é um time à parte, é um time que vai ter um papel analítico importante de leitura de VOC, da voz do cliente. É um time que vai ter um papel importante de ditar o ritmo e fazer as coisas acontecerem. Né? Por quê? Para as outras áreas, aquilo não é a prioridade. Aí a gente volta um pouco no tema cultural. Acho que esse é um dos grandes desafios de como você vai movendo as pessoas para esse caminho e para que isso seja um pouco mais fácil. E o apoio da alta liderança é fundamental. Hoje eu tenho isso e é excepcional, porque, por exemplo, a gente faz uma reunião semanal da empresa inteira, meia horinha, conta um pouco de como que tá, como as coisas estão indo. E várias vezes o CEO vai reforçando, que é um dos cofundadores, vai reforçando. Ó, pessoal, a gente está fazendo isso por quê? Porque o cliente é importante. A gente está fazendo isso por quê? Porque o cliente tem que estar no centro. Isso vai gerando, essa mensagem vai gerando a evolução. Então, o time de CX que eu lidero hoje é um time pequeno,
mas voltado para essa experiência mais transversal. Que é analisar, passar demanda e ajudar os outros times a tocar o projeto para evoluir aquela melhoria, fazer aquela melhoria. Exatamente. Tá. Então, a gente tem ali um encontro de comitê de clientes semanalmente, a gente vai olhando, opa, peraí, vamos lançar um produto novo. Discutir um pouco de como que vai ser essa experiência, né? Então a gente traz isso também para o jogo. E a área de atendimento aí é a operação, É outro mundo, É outro completamente mundo. separado. é outro Tá. mundo. Você entende que a área de CX deveria ser chefe ou par das outras áreas no sentido de, não chefe, não, né, mas assim, ter um poder ou simplesmente se a liderança estiver participando e muito comprada, não precisa, e o diretor de CX for um cara eloquente, que sabe vender, que sabe, né, ter um trânsito ali, já é o suficiente para a coisa acontecer. Nossa, essa é uma excelente pergunta, assim. Eu vejo que ter alguém com esse chapéu sentado no C-level da empresa é extremamente importante, Tá. né? Então, por exemplo, eu não sou do C-level, eu estou um nível abaixo como diretor, mas a minha líder, ela tem essa Essa pegada que você essa tem. Tá. pegada, então a gente é muito alinhado e isso funciona muito bem. Mas quando, por exemplo, você tá para baixo, talvez reportando para um COO, como já aconteceu comigo, ou reportando para uma estrutura de operação, não chega. Aí você vai ter mais dificuldade. Então eu diria que sim, se você tiver uma liderança sentado ali com essa bandeira, ajuda muito. Legal, legal, legal. E como visão agora de time mesmo, no sentido de liderança, né? Como é que é o estilo que você emprega assim, Rodrigo? Como é que você cuida dos, dos seus liderados que são líderes de alguém? Que você tem alguma metodologia, alguma coisa que você faz diferente? Ou mesmo que seja o padrão, só para a gente entender um pouco como é que você faz para esse time que você falou no começo lá, que você gostava de ver as pessoas também crescerem, né? Como é que você Exato. faz isso? Como é que você realiza isso? Eu me sinto muito responsável também pela evolução da carreira dos meus Tá liderados. bom? Então, eu tenho uma rotina pronta de feedback, de discussão de carreira. Uma vez por trimestre a gente vai sentar, falar, poxa, para onde você vai, o que você está fazendo, vai desenhar. E, e aí eu vou identificando na minha experiência, porque assim, né, a pessoa às vezes tem uma visão de construção de carreira, de próximo passo, do que ela está fazendo, só que ela às vezes não tem tanta experiência. E aí, com a minha visão, eu vou juntando o que eu tô vendo no dia a dia com o que ela enxerga de próximos passos. E aí eu vou sendo muito mais direto nos meus feedbacks, no que eu proponho. Então, por exemplo, às vezes eu peço pra pessoa, eu sento com ela e falo, ó, isso aconteceu um mês e pouco atrás. Falou, ó, você tá com dificuldade de fazer a apresentação. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te pedir uma apresentação que não tá valendo, é um treino, não vai servir nada pra mim. Eu vou doar o meu tempo para você apresentar pra mim, mas serve pra você. Isso não tem nada a ver com o trabalho, não tem nada a ver. Mas eu vou te dar um tema que é correlato, só que. E aí a pessoa, não, pô, obrigado, foi, fez. Aí, ó, isso daqui poderia ter sido feito desse jeito. E aí a pessoa começa a ir construindo. Então eu tento fazer esse movimento. Obviamente, às vezes a gente é engolido pelo dia a dia. Não é perfeito. Mas eu tento colocar isso como parte da rotina para que justamente as pessoas possam ir evoluindo. Esse ponto de ser engolido pelo dia a dia, cara, isso é foda, porque eu tento fazer a mesma coisa. A gente tem uma rotina semestral de feedback que roda bem, porque tem que ser, assim, é bem implementado, tem promoção, tem tudo ali nos 6 meses, mas no dia a dia eu consigo fazer bem menos do que eu gostaria dessa gestão. Às vezes você se envolve em alguma coisa, algum problema que teve, você mergulha lá e vai deixando o que era importante, que é o time, né, ao longo prazo, para depois. Isso é uma coisa que eu tenho me cobrado bastante para não deixar acontecer. Enfim. Mas assim, antigamente a gente se organizava por post-it, hoje a gente tem lembretes e tal. Eu ainda sou um cara da velha guarda, eu me organizo pela minha caixa de e-mail. Tá. Então eu mando e-mail para mim mesmo. E aí pô, eu fico com uma média, e aí isso foi evoluindo na minha carreira. Quando eu era analista, eu tinha 15 e-mails, que é tipo meus to-dos e tal. Eu fui sendo promovido 30, 40. Hoje eu tenho uma média entre 80 e 100 Meu. temas que eu tenho que ficar antenado. E aí eu vou me organizando ali, tá? Esse daqui eu vou trabalhar essa semana, esse daqui é só para eu olhar daqui um mês. Tanto de follow-up, e aí eu deixo um dos e-mails lá, papo, desenvolvimento fulano.
E aí, porque de vez em quando eu bato o olho ali e falo, opa, preciso marcar. Aí em algum momento, tá, marquei. Porque senão a gente se perde. Sim. É, não vou dizer que eu acho que é o melhor jeito de ser organizado por e-mail, mas se funciona pra você, É, eu faço um pouco disso, mas eu tento colocar as coisas na agenda também. Mas eu faço um pouco disso, de mandar e-mail, mensagem pra mim mesmo, alguma coisa assim. E ainda você tem um canal só, eu já tenho alguns canais que às vezes eu vario, isso é uma cagada também, né? Mas tudo bem. Falando um pouco de VOC que você tocou, né? Como é que funciona? Porque você é dono do atendimento e dono do VOC. Como é que essas coisas se misturam? Como é que se aproveita de estar com os dois na sua mão? Isso ajuda, atrapalha? Indiferente? isso ajuda, mas assim, né? Quando a gente fala de voz do cliente, a gente tem que extrapolar os canais de comunicação triviais. Primeiro você tem que ter uma visão unificada entre aonde você coleta feedback. Um atendimento é um feedback não solicitado, diferente de uma pesquisa, né? Então, no atendimento você tem que estar ali para poder mapear. O cara está falando comigo por algum motivo. Quando você vai para uma pesquisa de satisfação, você está pedindo um feedback. É como que eu junto essas duas coisas. E aí, com a rede social, com o que está sendo falado lá, como que eu junto isso com o caso jurídico, como que eu junto isso. Então, você vai ter os seus pontos de contato. Além disso, a gente procura unir muito com quem está na ponta. Então, a gente fala do VOE, né? A voz do employee, do colaborador. Uma vez por mês, mais ou menos, a gente chama um grupo de pessoas ali e fala: e aí, galera, ó, esse tema aqui que vocês estão vendo. E essas pessoas, elas têm uma capacidade gigante de juntar a reclamação com o problema interno. Então você sai um pouco só da voz do cliente, você começa também a mapear o que está acontecendo É aqui. alguém que está escutando a voz, mas está olhando para dentro e consegue juntar os dois. Exatamente. Tá, E legal. aí, assim, acho que um ponto que é muito relevante é como que eu saio só do universo tradicional de conversar com o cliente? Como que eu começo a juntar isso com os dados da empresa? Vou te dar um exemplo rápido. Eu estava com uma situação, tinha 200 reclamações. Pô, 200 pessoas falando da mesma coisa é muita coisa. Só que para uma empresa que vende milhões, que tem milhões de clientes, 200 percentualmente não é Nada. nada. Aí você vai para uma reunião e fala, pô, tenho 200 reclamando. Aí você sempre vai ouvir alguém lutando pelo seu projeto de falar, cara, mas o meu projeto, ó, isso daqui vai gerar esse resultado. O seu é 0, alguma coisa por cento. Aí, tá bom, hoje a maior parte das empresas, esse lance, né, dos dados, as empresas elas têm uma série de logs, elas acompanham a jornada do cliente de uma forma diferente. Então eu uso o call center como se fosse a ponta do iceberg, o Uhum. atendimento, uma rede social com uma ponta do iceberg. Como que eu olho para dentro? Tá, eu tenho um cara reclamando que ele não consegue comprar porque trava o aplicativo. Time de engenharia, eu consigo olhar quantas vezes o aplicativo travou nesse momento? Consigo. Putz, não travou 200. Travou 5.500 e pouco. Só 200 reclamaram, que foi quem ligou. 200 reclamaram, o resto abandonou. Aí, tá, como que eu uno isso com quem tá na ponta? Pessoal, vendedores, vocês estão ouvindo alguma coisa nas lojas, falando desse tema? Putz, ó, tem uns vendedores falando que eles nem estão oferecendo mais a empresa porque tá. Aí na hora que você junta esse monte de Tá. informação, aí você consegue, primeiro, não são 200, percentualmente já é um percentual relevante, 200 reclamaram. Depois, isso aqui está me gerando tanto de impacto em conversão. Depois, isso aqui está gerando algo que a gente não está mensurando, mas que possivelmente eu começar a perder share em determinadas lojas porque eu não tenho indicação. E aí você, de novo, começa a falar a mesma língua da empresa. Então, na minha visão, como que eu uno o VOC as métricas internas que eu também leve de uma forma com que isso possa avançar além da insatisfação, além de ter um cliente insatisfeito. É assim, não é que o Rodrigo, eu ainda sou apaixonado pela experiência. Para mim, cada cliente insatisfeito eu fico puto da vida. Se é o meu time, então, Sim, coitados. sim. Mas a gente tem que olhar do ponto de vista de negócio. E acontece o inverso também. Se eu estava com um caso lá e eu falei, tenho uma ideia. Vamos cruzar com tal coisa. Na hora que a gente cruzou, não tinha nada. Aí eu fui com o diretor e falei, cara, você tá certo. Segue com o seu projeto. Esse daqui, eu vou dar um jeito. Vou fazer um workaround aqui. A gente vai empurrando até a gente conseguir fazer ali na frente. Então a gente tem que estar mais unido, não é que o cliente vai sempre ganhar. Tem coisas, às vezes, você vai olhar e falar, putz, realmente, são 5 casos, eu resolvo de outro jeito, eu não vou parar uma área, um engenheiro, alguma coisa Um importante, um projeto. projeto, para poder resolver isso daqui. Resolve de outro jeito.
né? Então a gente tem que também ter o atendimento com um pouco dessa flexibilidade para conseguir. Mas isso vem muito com a maturidade, né? Lá atrás era Você muita quer brigar por frustração. tudo, é. Exatamente. Tá. Exatamente. Quando você fala que a alta liderança apoia, hoje em dia eu acho cada vez mais apoiando, né? Mas daí você fala, pô, apoia, mas se eu não mostrar número, é legal, concordo, mas agora não dá pra fazer, fica aquele negócio. É, e eu acho que você trouxe um pouco disso já, mas além do número em si, né? Como é que você montou esse case de trazer vários outros? Ó, tem isso que é um número, mas tem isso aqui que tá machucando, tem isso aqui, aí você transforma em algo muito grande. Primeiro, isso tem funcionado bem? Isso tem funcionado muito bem. A gente tem uma rotina, a gente chama de Customer and Ally Insights. Então a gente produz um relatório, como se fosse um relatório da VOC, e a gente socializa esse relatório com várias áreas. E eu já saio, se meu time vai montando, eu já saio marcando. Fulano, ó, para você, Ciclano, para você. Aí a gente vai depois fazendo follow-up. Mas nesse relatório eu vou juntando o número com impacto financeiro, com algum outro possível impacto, e eu chego até na sensibilização de ter um storytelling ali. Então eu chego pro time e falo assim, ó, eu quero um caso real que a pessoa, ao se comunicar com a gente, o que vocês presenciaram na loja, ou que a pessoa realmente aquilo para ela foi muito negativo. Então, olha, aqui tá a Maria. A Maria, ela é uma usuária de ad da empresa há tantos anos. A Maria, ela tentou fazer isso, não funcionou. Isso daqui impactou ela desse jeito. Eu tenho 1.500 Marias passando por isso toda semana. Como que eu faço? E aí, ao ler esse tipo de depoimento, ajuda muito a linkar, a tirar o número e a personificar a figura do cliente. E muito assim, a gente tem casos muito legais. Por exemplo, a gente teve uma pessoa que teve um problema, ela ia fazer uma compra pro aniversário da filha dela. Deu errado. A filha dela ficou sem presente. Aí na hora que você olha pra isso e fala, tá, não é uma compra, a pessoa não. A pessoa ficou sem o presente da filha. Então, assim, ao trazer esse tipo de história, a gente consegue humanizar muito e aí é como se fosse a cereja do bolo ali pra fechar Tá. o tema. Porque uma coisa é um número, duas reclamações. Uma, a minha conta não chegou, tudo bem. E outra, minha filha ficou sem presente. Eu acho que, olhando o número, são dois número um. Exato. Mas, se você exemplificar. E esse storytelling você vai contando também os impactados, né? Teve a Maria, aí teve o cara na loja que não conseguiu, que parou de oferecer, e não sei o quê, e nananã. Então, acho que isso é legal. Isso eu nunca tinha visto. Bem, bem bacana, assim. Exatamente. Aí a gente vai contando. E aí, assim, isso sensibiliza tanto que, por exemplo, ao ler essas histórias, esse caso da Maria Real, eu falei pro meu time, eu falei, meu, liga pra ela e vamos fazer alguma coisa. Aí, assim, ela já tinha depois comprado o presente de outro jeito pra filha, mas atrasado. Aí a gente ofereceu pra pessoa, né, ó, vamos te dar aqui pra você ir jantar com a sua filha, comemorar o aniversário. A gente deu lá um vale, alguma coisa. E Obviamente, tentando recuperar o cliente, mas assim, eu diria que não é que a gente tem que ficar olhando todo atendimento é o ou. Não, a gente tem que fazer o arroz com feijão bem feito, ter muita consistência na jornada, nem falando do atendimento, falando da experiência completa. E quando se aí você olha pro ou. Porque hoje em dia eu vejo muito o caminho inverso, né? Tem muita empresa vai contar uma história, posta na rede social, o influencer. Só que na hora que você liga, você não consegue nem falar. Não, então o vamos básico focar tá aqui. mal feito. Tá mal feito. Legal. Você falou que. E aí eu vou fugir um pouco do assunto empresa aqui, mundo corporativo. Você falou que você gostava muito de matemática, agora gosta muito de física, né? Pô, tem um assunto que é super em alta, que é a física quântica, os computadores quânticos e tal. Isso de fato, aprender sobre tudo isso te ajuda de alguma vez na carreira ou é muito mais um prazer intelectual que você gosta de aprender, entender o mundo como funciona, ou se entender o mundo também ajuda aqui? Como é que. Eu não sei, eu não faço esse link de Tá forma tão bom. direta. Eu acho que é algo muito mais pessoal. Obviamente, assim, o fato de eu estar sempre lendo. Eu sou uma pessoa que eu fui redescobrindo o prazer da leitura,
mas eu não gosto de ler nada, nenhum livro que não seja um livro corporativo, de temas corporativos. Então eu tô sempre lendo, eu tô sempre aprendendo ali. Mas voltando um pouco para física e para matemática, não, eu não faço essa relação. Você curte Então, pelo prazer de entender. eu curto pelo prazer de entender. Assim, para mim, quando eu falo de experiência do cliente, a maior parte das vezes eu linko muito com a minha vida pessoal, eu linko muito com os meus exemplos, com a minha vida no aeroporto de quem vai muito para Colômbia, com a minha vida. Eu tenho muitos exemplos, às vezes eu vou conversar, então, por exemplo, tem algo que para mim é muito relevante, é a qualidade do time que está ali prestando um atendimento para o cliente. É saindo um pouco só de CX e falando especificamente de atendimento. Então eu, com uma certa frequência, paro meu tempo para treinar. Para falar, desde a minha época de atendente, de trazer um pouco dessa experiência. E eu tento tirá-los do lugar de repetição, porque é um trabalho repetitivo, e levá-los para um lugar de empatia, de cada caso, cada cliente importa. Então, eu tô sempre linkando com exemplos do meu cotidiano, às vezes com a minha esposa, com as minhas filhas, porque é isso, você atender, você se relacionar, nada mais é do que qualquer relação humana, e aí eu acho que as pessoas conseguem fazer esse link de forma muito mais direta. O que eu tento sempre fazer com o time assim é falar, tá, imagina que essa empresa aqui sumiu amanhã. Você concorda comigo que você mudar sua atitude é igual à academia? Não tem aquela coisa que você fala assim, nossa, percebi que eu tenho que mudar. Eu falo muito palavrão, sei lá, exemplo. Quero falar menos. Dá 5 minutos você fala um palavrão. Ou seja, se você não ficar, primeiro, né, entender que você tem um problema, depois ficar alerta pro problema, até você mudar demora. Né? E uma coisa que tem que se cobrar, é uma coisa que incomoda. Mas eu tento usar muito isso. Cara, se a empresa morrer amanhã, essa skill você tem. Você bate na porta de tal e tal empresa, você tá bem. Então eu sempre tento mostrar pro time que use isso aqui como uma academia que você é pago pra fazer, mas você tá pronto pra, se precisar mudar, você tá pronto. Agora, que história você vai contar pra alguém, né? Como é que você vai... Enfim, então eu uso mais É, esse lado, assim. cara, eu gostei muito do seu exemplo. Eu falo muito de propósito com o time, que assim, tá. Cara, você acorda cedo, você enfrenta a condução. Na Colômbia a gente tem um problema muito parecido com o trânsito de São Paulo, né, em Bogotá. Você sai 2 horas antes de casa. Por quê? Tem que ser muito mais além de uma recompensa financeira, né? O que o seu trabalho está fazendo de mudança, de transformação? Então, eu tento levá-los muito para esse lugar. Eu acho que, assim, ao longo do tempo, eu tenho recebido feedbacks, não momentâneos, mas às vezes, por exemplo, uma pessoa me manda uma mensagem no LinkedIn X anos depois falando: Poxa, Rodrigo, ó, eu trabalhei Trabalhei com com você e você. tal. Às vezes eu olho e falo: Caramba, eu não tô lembrando dessa pessoa. Eu vou abrir o LinkedIn, putz, essa pessoa trabalhou nesse fornecedor tal. Então, assim, e a pessoa vem me agradecer, e eu tô sempre aberto ali para. Então, para mim, isso é muito gratificante. E se linka muito com esse lance do propósito, né? Então acho que o seu exemplo é excelente. Talvez eu vou colocá-lo aqui no meu repertório. Legal, legal. Tem esse lance também é, a pessoa sentir prazer. No final tem que ser assim, o que que você ganha com isso, né? Então, pô, eu... E para mim também, de novo, é treino. Se eu toda hora fico fazendo fofoca de alguém, cara, eu vou ser um ótimo fofoqueiro. É uma coisa que eu quero, que vai me dar alguma vantagem? Não, até porque é um prazer muito imediato. Você conta a fofoca, pum, o prazer já cai, assim, é um negócio meio... que eu acho péssimo, é uma má ideia, te dá resultados horríveis, então não faz sentido, né? Mas tem outros prazeres que você vai descobrindo. Você começa a gastar pouco tempo do seu dia para ajudar uma pessoa em alguma coisa e você descobre prazer naquilo, cara, você só tá ajudando um monte de gente. Alguma hora você vai precisar de alguém, vai ter gente lá para te apoiar. Então eu descobri, de novo, eu acho que sempre tem que linkar com a pessoa. O benefício para ela. Uhum. Pô, eu faço bem pros outros porque é bom para mim, não é porque eu sou bonzinho. Se fosse um saco fazer isso, se fosse horrível fazer isso, se eu ficasse puto quando eu vejo sorriso na cara de alguém, ou que eu não me sentisse parte daquela vitória, porque tem isso também, né? Quando você tem um time, você sente parte da vitória da pessoa. Sim. Eu tava falando com um cara do meu time agora, o João, e o Cadu, que foi, inclusive, que me ajudou a montar o Magos, assim, lá atrás, ele tá no Agibank. Acho que é concorrente de vocês até. Não sei. Mais ou menos, né? Enfim. A gente tá hoje 100% na Colômbia, a gente não tá no mercado brasileiro. Então tranquilo. E aí o Agibank, ele tá lá e o moleque já foi promovido 2 vezes, agora tá com uma cadeira de gerência, de coordenação e tal. Então, é muito gratificante saber que você passou por ali. Óbvio, o mérito é dele, não é seu. Mas você sente um pouco, você sente um prazer junto. Então, acho que quando você recebe uma mensagem dessa no LinkedIn, é pagável, né? Muito bom, assim. Totalmente, totalmente. Não, e assim, né,
e como eu lá atrás, né, falando, voltando na carreira do atendimento, a minha virada de chave foi justamente essa, assim, poxa, o que eu tô fazendo lá? Eu tô ajudando 40, 50 pessoas por Por dia. dia. Porque para aquela pessoa, para mim, pode ser algo básico. Às vezes ensinar alguém a como consultar o extrato, ou a como fazer um pagamento, ou a qualquer outro produto que você atenda. Só que para a pessoa, aquilo estava impactando a vida dela. No meu comecinho de carreira, que eu atendia televisor, muita gente não apertava o SAP e não sabia Sim, desapertar. Isso sim, há sim. 20 e tantos anos atrás. Só que aí você estava impactando a novela que é O que momento de lazer da pessoa já tá puto o dia inteiro. exatamente. Às vezes, Ah, uma senhorinha que a novela é a diversão dela e ela não tava vendo ali o ator porque ela tava vendo aquela tarja gigante do SAP, né? É um pouco ou disso. seja, a descoberta foi eu não, o pensamento antes era eu estou aqui repetindo coisas para ganhar um salário. Ponto. O pensamento foi eu ajudo 50 pessoas no dia e eu Exato. descobri prazer em ajudá-las. Exato. E ao descobrir isso eu faço muito mais empolgado porque puta, olha que besta, como pode ser tão besta um negócio assim, né? É, Tão e que mudou tanto é. E e porque faz assim, sentido. quando você atende 50 coisas repetidas para ganhar dinheiro, aquilo te incomoda, te Muito, irrita. fica puto. Você fica puto, assim, aperta o SAP, a pessoa não sabe aonde que tá. Quando você faz aquilo para ajudar alguém, virou. Você tá ali para ajudar aquela pessoa. Então você não fica mais puto. Então você vai ter mais paciência. Você vai descobrir outros jeitos de explicar. E você se envolve mais na conversa, imagino. Você não fica só repetindo que aquela coisa que você passou 2 horas, você fala, nossa, o que eu fiz até agora que eu nem sei, né? Porque é tão automático. E você passa a tá ativo ali, né? Legal, Exatamente, legal. Isso, exatamente. puta, que. Não, e aí assim, né? Tem muita gente que não nasceu para isso. Tem gente, e aí esse é um dos pontos que eu sempre discuto com o meu time, que é a gente tem que contratar as pessoas que têm esse perfil, que querem ajudar. A pessoa que olha o incômodo do outro, aquilo incomoda ela. Tem gente que não, que a vida dela é ficar na frente do computador, ou a vida dela é conviver mais com animais do que com pessoas, ou qualquer que seja o dom, a vocação daquela pessoa. Se essa pessoa entra para fazer esse trabalho, você pode tentar treinar, você pode tentar explicar, você não vai virar, né, a mentalidade daquela pessoa. Então a gente começa muito forte na contratação, porque depois você vai só torneando ali para chegar É, num se ponto. a pessoa tem o perfil, é da personalidade dela curtir fazer isso, vai embora. Se não for, se o cara fala, pô, eu sou tarado por planilha, eu sou contador, gosto de organizar números, deixar tudo bonitinho, Exato. e não tem nada errado, só que não funciona na área. É isso. Legal. Rodrigo, cara, sensacional, assim, já acabou nossa hora até. Ah, não É, acredito. é, Não, a gente tá aqui há uns 10 minutos você só. tossiu uma vez só, tá vendo? Eu falei que você não ia fazer nada. Cara, muito obrigado, assim, adorei. Acho que você traz com uma clareza muito boa as coisas pra mesa, desde o ponto de vista de carreira, quanto de gestão, quanto de um tema prático. Pô, eu fiz desse jeito aqui pra conseguir, porque eu junto isso aqui com isso, então eu tenho um número e agora eu consigo ganhar isso. Acho que você traz um. É muito completo, assim, os detalhes que você trouxe aqui, acho que foi muito bom. Poxa, não, E, obrigado. e é isso que eu busco em toda entrevista. Então, obrigado por ter sido desse jeito e por ter participado. Eu que agradeço. Fechou. Obrigado demais. Muito bom.